Você já sentiu aquela sensação de peso ao entrar em determinados ambientes da sua casa? Um cansaço inexplicável, discussões frequentes sem motivo aparente ou mesmo aquela inquietação espiritual que não passa? Pode ser que sua casa esteja precisando de uma limpeza espiritual profunda. E hoje, queridos irmãos e irmãs em Cristo, vou compartilhar com vocês uma revelação preciosa que veio do próprio Papa Francisco sobre como usar o sal abençoado para expulsar todo o mal da sua casa. Uma prática ancestral que foi resgatada pelo Santo Padre para os tempos difíceis em que vivemos. Fique comigo até o final, pois esta mensagem pode transformar completamente o ambiente do seu lar e trazer a paz que você tanto busca. Em nome de Jesus. O uso do sal como elemento de purificação e proteção espiritual não é novidade para aqueles que conhecem as Sagradas Escrituras. Na Bíblia, o sal é mencionado inúmeras vezes como símbolo de aliança, pureza e preservação. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 21, o profeta Eliseu utilizou sal para purificar as águas de Jericó, dizendo: Assim diz o Senhor, purifiquei estas águas, e elas não causarão mais morte nem esterilidade. Este é apenas um dos muitos exemplos do poder purificador do sal mencionado nas Escrituras Sagradas. Que assim seja. O que poucos sabem é que o Papa Francisco, em uma de suas audiências privadas com fiéis vindos de todas as partes do mundo, compartilhou um antigo ritual de purificação com sal abençoado que tem sido praticado discretamente no Vaticano por séculos. Este conhecimento era reservado apenas para ocasiões especiais, mas dado os tempos turbulentos em que vivemos, o Santo Padre sentiu que era hora de compartilhar esta prática poderosa com todos os fiéis que desejam proteger seus lares. Amém. Antes de revelar o passo a passo deste ritual sagrado, é importante entender por que o Papa Francisco decidiu fazer esta revelação agora. Em suas próprias palavras, que foram registradas durante um encontro com peregrinos. Os tempos modernos trouxeram não apenas avanços tecnológicos, mas também novos desafios espirituais. Muitas famílias estão sofrendo com divisões, angústias e influências negativas que parecem penetrar pelos mais diversos meios em nossos lares. É preciso resgatar os métodos simples e eficazes que nossos antepassados na fé utilizavam para manter a proteção divina sobre suas casas. Esta declaração tocou profundamente o coração de muitos fiéis presentes, que relataram posteriormente as mudanças significativas em suas vidas após seguirem os ensinamentos do Santo Padre. Agora, vamos ao que realmente interessa: como preparar e utilizar o sal abençoado, seguindo as orientações do Papa Francisco. O processo é simples, mas profundamente espiritual, e pode ser realizado por qualquer pessoa com fé sincera. Primeiramente, você precisará de sal grosso, o mais puro possível, sem aditivos químicos. O sal do mar é particularmente recomendado por sua pureza natural. Você também precisará de água benta, que pode ser obtida em qualquer igreja católica. Se não for possível conseguir água benta, não se preocupe. Ao final desta narração, compartilharei uma forma simples de abençoar a água em sua própria casa, com a mesma eficácia espiritual. Em nome de Jesus. Agora, preste muita atenção neste passo. Coloque o sal em um recipiente de vidro ou cerâmica. Nunca use plástico ou metal para este propósito, pois estes materiais podem interferir nas propriedades espirituais do sal. A quantidade de sal dependerá do tamanho da sua casa, mas geralmente meio quilo é suficiente para uma residência de tamanho médio. Com o sal no recipiente, é hora de realizar a bênção. E é aqui que entra um detalhe crucial que o Papa Francisco enfatizou: a intenção pura do coração. Segure o recipiente com o sal entre suas mãos e faça uma oração sincera,
pedindo a Deus que abençoe aquele sal e o transforme em um instrumento de purificação e proteção para o seu lar. Você pode usar suas próprias palavras, vindas do coração, ou utilizar uma oração tradicional como esta que o próprio Santo Padre sugeriu. Senhor Deus Todo-Poderoso, que criaste o céu e a terra, abençoa este sal que coloco diante de ti, que ele se torne um instrumento de purificação para minha casa, expulsando toda influência negativa e trazendo tua santa proteção para todos que aqui habitam, por Cristo nosso Senhor. E todos dizem, Amém. Após esta oração, adicione algumas gotas de água benta ao sal, misturando suavemente com uma colher de madeira ou com seus próprios dedos, enquanto continua em espírito de oração. É importante manter o coração elevado durante todo este processo. O Papa Francisco ressaltou que não é o ritual em si que tem poder, mas a fé daquele que o realiza e a graça de Deus que opera através dos elementos abençoados. Que assim seja. Mas aqui vem uma revelação surpreendente que poucos conhecem. Segundo o Santo Padre, o momento ideal para preparar o sal abençoado é durante o nascer ou o pôr do sol de uma quarta-feira ou sábado. Estes dias da semana têm significado especial na tradição cristã e estão ligados à proteção contra influências malignas. Se não for possível realizar o ritual nesses dias, não se preocupe, o mais importante é a sua fé e intenção. Porém, se puder escolher, opte por esses momentos especiais mencionados pelo Papa Francisco. Uma vez que o sal esteja devidamente abençoado, chegou o momento de utilizá-lo para purificar sua casa. E aqui está outro detalhe pouco conhecido. O sal deve ser aplicado em sentido horário, começando pela porta principal da casa. Por quê? O Papa Francisco explicou que o movimento em sentido horário simboliza o movimento do sol, a luz de Cristo, que dissipa todas as trevas. Este simples detalhe faz toda a diferença na eficácia do ritual. Pegue uma pequena quantidade do sal abençoado e coloque-o nos 4 cantos de cada cômodo da casa, começando pela entrada principal e seguindo em sentido horário. Enquanto faz isso, mantenha uma oração silenciosa ou recite o Salmo 91, conhecido como o Salmo da Proteção. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Este salmo tem um poder especial quando combinado com o uso do sal abençoado, conforme revelado pelo Santo Padre. Em nome de Jesus, preste atenção especial aos locais que parecem mais pesados energeticamente ou onde ocorrem mais conflitos em sua casa. Nestes lugares, além de colocar o sal nos cantos, você pode traçar uma pequena cruz com o sal no centro do ambiente. Este gesto simboliza que aquele espaço está sob a proteção da cruz de Cristo e nenhuma influência negativa pode permanecer ali. O Papa Francisco ressaltou que este simples gesto tem um profundo significado espiritual e eficácia comprovada por inúmeros testemunhos. Muitas pessoas perguntam: por quanto tempo o sal deve permanecer nos cantos da casa? Esta é uma excelente pergunta, e o Santo Padre deu orientações precisas sobre isto. O ideal é deixar o sal por 7 dias completos, representando os 7 dias da criação, quando Deus trouxe ordem ao caos. Após este período, recolha o sal com respeito. Nunca use vassoura ou aspirador para isto, e descarte-o em água corrente, como um rio, mar ou mesmo na pia da sua casa, enquanto agradece a Deus pela purificação realizada. Que assim seja. Agora, queridos irmãos e irmãs em Cristo, vou compartilhar algo que causou grande comoção quando o Papa Francisco revelou pela primeira vez. Segundo o Santo Padre, existem 5 sinais claros de que sua casa precisa urgentemente desta purificação com sal abençoado.
Preste muita atenção, pois você pode estar vivenciando alguns destes sinais sem perceber sua origem espiritual. O primeiro sinal é a presença de brigas constantes e desentendimentos sem motivo aparente. Se de repente sua família, que sempre foi unida, começou a discutir por motivos insignificantes, pode ser um sinal de influências negativas atuando em seu lar. O segundo sinal é a sensação de cansaço extremo ou insônia persistente sem causa física identificada. Muitas pessoas relataram ao Santo Padre que, após a purificação da casa com sal abençoado, recuperaram o sono tranquilo e a disposição. O terceiro sinal são os pesadelos recorrentes, especialmente com crianças, que frequentemente são mais sensíveis às influências espirituais. O quarto sinal é a presença de doenças que vão e voltam sem explicação médica clara. E o quinto sinal, talvez o mais sutil, é aquela sensação constante de que há algo errado no ambiente, mesmo sem conseguir identificar exatamente o que é. Em nome de Jesus, muitos fiéis que seguiram as orientações do Papa Francisco para a purificação de suas casas com sal abençoado relataram transformações impressionantes. Uma senhora de Portugal, por exemplo, compartilhou que seu filho adolescente, que vinha sofrendo com pesadelos terríveis por meses, dormiu tranquilamente pela primeira vez na mesma noite em que realizaram o ritual do sal abençoado. Uma família da Argentina relatou que as constantes brigas entre irmãos diminuíram drasticamente após a purificação da casa. E um senhor idoso da Polônia testemunhou que sua artrite, que o atormentava havia anos, apresentou uma melhora significativa depois que seu apartamento foi purificado conforme as orientações do Santo Padre. Amém. É importante ressaltar que o Papa Francisco sempre enfatiza que estas práticas não substituem os cuidados médicos ou o diálogo necessário para resolver conflitos familiares. O sal abençoado é um complemento espiritual, uma forma de convidar a proteção divina para nossos lares, mas não substitui as responsabilidades que temos de cuidar de nossa saúde física e de nossas relações humanas. Esta clareza do santo Padre mostra sua sabedoria em equilibrar a fé com a responsabilidade pessoal. Agora, vou compartilhar um segredo que o Papa Francisco revelou apenas para um pequeno grupo de fiéis durante uma audiência especial. Para potencializar ainda mais o efeito do sal abençoado, você pode combiná-lo com ervas específicas mencionadas na Bíblia. O hisopo mencionado no Salmo 51, onde Davi clama, "Purifica-me com hisopo e ficarei limpo", é particularmente recomendado. Se você tiver acesso a esta erva, pode adicionar algumas folhas secas ao sal antes de abençoá-lo. Outra opção é o incenso, que representa as orações dos santos subindo ao trono de Deus. Uma pequena quantidade de incenso em pó, misturada ao sal, cria uma combinação poderosa para a purificação espiritual. Que assim seja. Mas o que fazer se você não tem acesso à água benta para abençoar o sal? O Papa Francisco, sempre sensível às diferentes realidades dos fiéis ao redor do mundo, compartilhou uma forma simples de abençoar água em casa. Coloque água pura em um recipiente de vidro e faça sobre ela o sinal da cruz, recitando a seguinte oração: Deus Todo-Poderoso, que fizeste da água o símbolo da purificação e da vida nova, abençoa esta água para que, usada com fé, afaste todo o mal e traga a tua proteção para este lar, por Cristo nosso Senhor. Esta água, abençoada com fé sincera, pode ser utilizada para preparar o sal abençoado conforme as orientações já mencionadas. Em nome de Jesus. Uma pergunta frequente que muitos fiéis fizeram ao Papa Francisco foi: com que frequência devemos repetir este ritual de purificação com sal abençoado? A resposta do Santo Padre foi que, idealmente, este ritual deveria ser realizado a cada mudança de estação, ou seja, 4 vezes ao ano,
Isto porque as mudanças sazonais também afetam o mundo espiritual. E renovar a proteção a cada nova estação mantém o lar continuamente protegido. No entanto, se você perceber o retorno dos sinais negativos mencionados anteriormente, pode realizar o ritual a qualquer momento, sempre com fé e respeito. O Papa Francisco também alertou sobre um erro comum que muitas pessoas cometem: usar o sal abençoado apenas uma vez e esperar resultados permanentes. Assim como nossa casa física precisa de limpeza regular, nossa casa espiritual também necessita de cuidados contínuos. A purificação com sal abençoado não é um evento único, mas parte de uma prática constante de manter nosso lar como um santuário de paz e amor. Amém. Além dos cantos dos cômodos, o Santo Padre revelou outros pontos estratégicos onde o sal abençoado deve ser colocado para máxima eficácia. As soleiras das portas e janelas são particularmente importantes, pois representam as entradas da casa, tanto físicas quanto energéticas. Um pouco de sal abençoado nestes locais forma uma barreira espiritual contra influências negativas. Outro ponto importante são os locais onde ficam aparelhos eletrônicos, especialmente computadores e televisores, pois, segundo o Papa Francisco, estes podem ser portais para energias disruptivas no ambiente familiar. Que assim seja. Um aspecto fascinante que o Santo Padre compartilhou durante suas revelações sobre o sal abençoado foi a importância do silêncio e da oração durante o ritual de purificação. Idealmente, o processo deve ser realizado em um ambiente de recolhimento, sem músicas altas ou distrações. Se possível, peça para os membros da família manterem um momento de silêncio respeitoso enquanto você realiza o ritual. Este silêncio não é apenas uma questão de concentração pessoal, mas cria um espaço espiritual, onde a graça divina pode operar com mais intensidade. O Papa Francisco também enfatizou a importância da fé pessoal durante todo o processo. O ritual em si não tem poder mágico. É a fé daquele que o realiza, combinada com a graça de Deus, que produz os efeitos desejados. Como disse Jesus, seja feito conforme a tua fé. Por isso, é fundamental que você realize o ritual não como uma superstição, mas como um ato genuíno de fé e confiança na proteção divina. Em nome de Jesus. Muitas pessoas perguntaram ao Santo Padre se qualquer pessoa pode realizar este ritual, mesmo aqueles que não frequentam regularmente a igreja. A resposta compassiva do Papa Francisco foi que sim, qualquer pessoa, com fé sincera, pode utilizar o sal abençoado para a proteção de seu lar. Deus não olha para nossas práticas religiosas externas, mas para a sinceridade de nosso coração. No entanto, o Santo Padre também aproveitou para convidar todos a uma prática mais regular da fé, reconhecendo que a comunidade de fiéis nos fortalece e sustenta em nossa jornada espiritual. Amém. Um detalhe pouco conhecido que o Papa Francisco revelou sobre o uso do sal abençoado é que ele pode ser utilizado não apenas para purificar ambientes, mas também para objetos específicos que pareçam estar associados a energias negativas. Por exemplo, se você adquiriu um objeto antigo e sente que ele pode estar carregando alguma energia pesada de seus antigos proprietários, pode purificá-lo colocando-o sobre um pequeno monte de sal abençoado por algumas horas. Muitos colecionadores de antiguidades relataram ao Santo Padre que esta prática transformou completamente a sensação emanada por objetos antigos em suas coleções. Que assim seja. Outra revelação surpreendente feita pelo Papa Francisco foi sobre a eficácia do sal abençoado em locais de trabalho. Muitas pessoas passam grande parte de seu tempo em escritórios ou outros ambientes profissionais, e estes locais também podem acumular energias negativas que afetam nosso bem-estar e produtividade. O Santo Padre sugeriu que uma pequena quantidade
de sal abençoado, discretamente colocada em sua mesa de trabalho ou gaveta, pode criar um campo de proteção ao seu redor, mesmo em um ambiente compartilhado com muitas pessoas. Vários profissionais que seguiram esta orientação relataram melhoria nas relações com colegas e um ambiente de trabalho mais harmonioso. Em nome de Jesus. Um questionamento interessante que foi apresentado ao Papa Francisco foi: e se alguém na casa não acredita no poder do sal abençoado? Isso diminui sua eficácia? A resposta sábia do Santo Padre foi que a incredulidade de alguns não anula a fé de outros. O importante é que aquele que realiza o ritual tenha fé sincera. No entanto, ele também observou que muitas vezes aqueles que inicialmente eram céticos acabaram reconhecendo os efeitos positivos após presenciarem as mudanças no ambiente familiar. Como está escrito: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém. Um aspecto particularmente comovente das revelações do Papa Francisco sobre o sal abençoado foi seu relato de como esta prática antiga tem ajudado famílias que enfrentam problemas de vícios. Segundo o Santo Padre, muitas famílias testemunharam que, após a purificação da casa com sal abençoado, acompanhada de orações específicas pela libertação de vícios, seus entes queridos que lutavam contra dependências de várias naturezas demonstraram uma abertura maior para buscar ajuda e iniciar um processo de recuperação. Isto não substitui o tratamento médico adequado, mas cria um ambiente espiritual propício para a cura e renovação. Que assim seja. O Papa Francisco também abordou uma questão delicada. O que fazer quando se percebe que uma pessoa específica está trazendo energias negativas para o lar, seja um visitante frequente ou mesmo um membro da família? Com sua característica compaixão, o Santo Padre aconselhou que, além da purificação regular da casa com sal abençoado, devemos orar especificamente pela pessoa em questão, pedindo a Deus que a liberte de qualquer influência negativa que possa estar carregando inconscientemente. Nunca devemos julgar ou excluir, mas sempre buscar a cura e restauração através da oração e do amor. Em nome de Jesus. Um elemento surpreendente das revelações do Santo Padre foi a menção ao poder do sal abençoado nos quartos das crianças. Segundo o Papa Francisco, as crianças, por sua pureza natural, são tanto mais sensíveis às influências espirituais positivas quanto às negativas. Por isso, é particularmente importante manter seus espaços purificados. Muitos pais relataram ao Santo Padre que seus filhos, após a purificação do quarto com sal abençoado, dormiam mais tranquilamente e demonstravam menos medos noturnos. Alguns pais até notaram que crianças mais sensíveis comentavam espontaneamente que o quarto parecia mais feliz ou mais leve após o ritual, mesmo sem saber o que havia sido feito. Amém! Uma prática complementar que o Papa Francisco recomendou para ser realizada após a purificação da casa com sal abençoado é a entronização da imagem de Cristo em um local central do lar. Pode ser um crucifixo, um quadro do sagrado coração de Jesus ou qualquer outra representação respeitosa que tenha significado para a família. Esta imagem deve ser colocada em um local de destaque, simbolizando que Cristo é o centro e o protetor daquele lar. Muitas famílias relataram ao Santo Padre que esta simples prática, combinada com o uso regular do sal abençoado, transformou completamente a atmosfera de seus lares. Que assim seja, o Papa Francisco também abordou uma pergunta frequente: o sal abençoado perde seu poder com o tempo? Segundo o Santo Padre, o sal em si, sendo um mineral, não perde suas propriedades físicas. No entanto, ele recomendou renovar a bênção do sal a cada 6 meses, não porque a primeira bênção expire,
mas porque o ato de abençoar novamente renova também nossa própria fé e compromisso com a proteção espiritual de nosso lar. Este é um lembrete importante de que as práticas espirituais não são automáticas, mas requerem nossa participação ativa e consciente. Em nome de Jesus. Uma história particularmente tocante que o Papa Francisco compartilhou foi sobre uma família da América Latina que enfrentava problemas graves de saúde inexplicáveis. Vários membros da família sofriam com doenças recorrentes que os médicos não conseguiam diagnosticar adequadamente. Após aprenderem sobre o ritual do sal abençoado, decidiram purificar completamente sua casa, seguindo todas as orientações do Santo Padre. Durante o processo, encontraram no porão alguns objetos antigos de práticas espirituais duvidosas, deixados por antigos moradores. Removeram estes objetos e completaram a purificação da casa. Nas semanas seguintes, para espanto dos médicos, a saúde de todos começou a melhorar significativamente. O Papa Francisco usou esta história para ilustrar como, às vezes, carregamos em nossos lares influências negativas de que nem sequer estamos conscientes. Amém. Um aspecto importante que o Santo Padre enfatizou foi a diferença entre o uso do sal abençoado como uma prática de fé autêntica e seu uso supersticioso. A superstição busca controlar forças espirituais através de rituais mecânicos, enquanto a fé verdadeira reconhece humildemente que é Deus quem age, conforme sua vontade e sabedoria. O Papa Francisco alertou contra a tentação de ver o sal abençoado como uma fórmula mágica e incentivou os fiéis a utilizá-lo sempre no contexto da oração sincera e da confiança na providência divina. Que assim seja. Uma dúvida comum que foi apresentada ao Papa Francisco foi se o sal abençoado funcionaria mesmo para pessoas de outras tradições religiosas. Com sua característica abertura ecumênica, o Santo Padre respondeu que os símbolos de purificação, como o sal, são encontrados em muitas tradições religiosas ao redor do mundo, o que sugere uma sabedoria universal sobre a necessidade de purificar nossos espaços de vida. Embora as orações específicas possam variar de acordo com a tradição de cada um, a sinceridade da fé e o desejo de um lar protegido e abençoado são universais. Em nome de Jesus, o Papa Francisco também compartilhou um conselho prático sobre como explicar às crianças o ritual do sal abençoado sem assustá-las com conceitos de energias negativas ou influências malignas. Segundo o Santo Padre, podemos explicar às crianças que, assim como lavamos nosso corpo para remover a sujeira, também lavamos nossa casa espiritualmente para mantê-la limpa e feliz. Muitos pais relataram que, quando incluíram seus filhos no ritual de maneira apropriada para sua idade, as crianças não apenas aceitaram bem a explicação, mas também demonstraram uma compreensão intuitiva surpreendente do significado espiritual da prática. Amém. Um detalhe fascinante que o Papa Francisco revelou foi sobre o uso do sal abençoado em momentos específicos da vida familiar. Por exemplo, antes de eventos importantes como um casamento na família, o nascimento de uma criança, uma mudança de casa ou o início de um novo empreendimento, realizar o ritual do sal abençoado prepara espiritualmente o ambiente para receber estas bênçãos com plenitude. Muitas famílias que seguiram esta orientação relataram ao Santo Padre que sentiram uma diferença tangível na maneira como estes momentos importantes se desenrolaram, com menos conflitos e mais harmonia. Que, assim seja. O Papa Francisco também abordou uma questão delicada: o que fazer quando se mora em um lugar onde ocorreram tragédias ou violência no passado?
Segundo o Santo Padre, estes locais podem reter memórias energéticas dos eventos traumáticos e o ritual do sal abençoado é particularmente importante nestes casos. Ele recomendou realizar o ritual por 3 dias consecutivos, prestando especial atenção aos locais onde os eventos negativos ocorreram. Muitas pessoas que seguiram esta orientação após se mudarem para casas com históricos problemáticos relataram uma transformação completa do ambiente, permitindo-lhes viver em paz e tranquilidade. Em nome de Jesus. Uma observação interessante que o Papa Francisco fez foi sobre a importância de manter pensamentos positivos durante o ritual do sal abençoado. Segundo o Santo Padre, nossas intenções e pensamentos afetam o ambiente ao nosso redor, e realizar o ritual enquanto se está com raiva, ressentimento ou outros sentimentos negativos pode diminuir sua eficácia. Por isso, ele recomendou que, antes de iniciar o ritual, tomemos alguns minutos para acalmar a mente, perdoar aqueles que nos magoaram e entrar em um estado de gratidão e amor. Este simples preparo mental e emocional potencializa enormemente os efeitos da purificação espiritual. Amém. O Papa Francisco também compartilhou uma variação especial do ritual para aqueles que vivem em apartamentos ou espaços compartilhados, onde pode ser difícil realizar a purificação completa. Nestes casos, além de aplicar o sal nos cantos do seu próprio espaço, você pode colocar pequenos recipientes de vidro com sal abençoado em pontos estratégicos do apartamento, como próximo à porta de entrada, na sala de estar e no quarto. Estes pequenos guardiões espirituais criam um campo de proteção que ajuda a neutralizar as energias menos harmoniosas que possam vir dos espaços adjacentes. Muitos moradores de grandes centros urbanos relataram ao Santo Padre que esta adaptação do ritual trouxe paz para seus pequenos apartamentos, mesmo em meio ao caos das cidades. Que assim seja. Uma revelação particularmente profunda que o Papa Francisco fez foi sobre a conexão entre o ritual do sal abençoado e o sacramento do batismo. Na liturgia batismal católica tradicional, uma pequena quantidade de sal abençoado é colocada na língua do batizando, como símbolo de sabedoria e proteção contra o mal. O Santo Padre observou que quando purificamos nossa casa com sal abençoado, estamos, de certa forma, batizando nosso espaço, consagrando-o a Deus e marcando-o como território protegido pela graça divina. Esta compreensão mais profunda do significado teológico do ritual ajuda a realizá-lo não apenas como uma prática externa, mas como uma expressão genuína de nossa fé batismal. Em nome de Jesus, o Papa Francisco também alertou sobre um erro comum: misturar o ritual do sal abençoado com práticas de outras tradições espirituais que podem não ser compatíveis com a fé cristã. Segundo o Santo Padre, embora devamos respeitar todas as tradições religiosas, a mistura indiscriminada de práticas diferentes pode criar confusão espiritual. Ele recomendou que mantenhamos o ritual do sal abençoado em sua simplicidade tradicional cristã, confiando em sua eficácia, comprovada ao longo dos séculos. Esta clareza e fidelidade à tradição são parte do que torna esta prática tão poderosa. Amém? Uma pergunta interessante que foi apresentada ao Papa Francisco foi se o ritual do sal abençoado poderia ser realizado para ajudar pessoas que estão passando por crises emocionais ou psicológicas. Com sua característica sabedoria e equilíbrio, o Santo Padre respondeu que, embora o ritual possa criar um ambiente mais propício para a cura emocional, ele não substitui o apoio psicológico profissional quando necessário. No entanto, muitas pessoas relataram que, após a purificação de seus lares, sentiram-se mais fortalecidas emocionalmente para enfrentar seus desafios pessoais e mais abertas para buscar e receber ajuda.
O ambiente purificado pode atuar como um suporte energético para o processo de cura interior. Que assim seja. O Papa Francisco também compartilhou uma observação fascinante sobre como os animais de estimação frequentemente reagem ao ritual do sal abençoado. Segundo relatos recebidos pelo Santo Padre, muitos animais, especialmente cães e gatos, parecem sentir a mudança energética da casa após o ritual, demonstrando comportamentos mais calmos e parecem mais relaxados. Alguns proprietários de animais relataram que seus pets, que antes pareciam inquietos em certos cômodos da casa, passaram a utilizar esses espaços normalmente após a purificação com sal abençoado. Isto, segundo o Papa Francisco, é mais um indício da eficácia real do ritual, já que os animais são frequentemente mais sensíveis às energias sutis que os humanos. Em nome de Jesus. Uma revelação surpreendente que o Papa Francisco fez foi sobre o poder combinado do sal abençoado com a oração familiar regular. Segundo o Santo Padre, lares onde a família se reúne regularmente para orar, mesmo que por poucos minutos, mantêm por muito mais tempo os benefícios da purificação com sal abençoado. É como se a oração familiar criasse um escudo espiritual contínuo que complementa e fortalece a proteção inicial estabelecida pelo ritual. Muitas famílias relataram ao Santo Padre que, quando combinaram estas duas práticas, experimentaram transformações profundas, não apenas no ambiente da casa, mas também na qualidade de seus relacionamentos familiares. Amém. O Papa Francisco também abordou uma questão prática. O que fazer quando se mora em uma casa muito grande ou com muitos cômodos? Nestes casos, o Santo Padre recomendou dividir o ritual em partes, realizando-o por áreas da casa ao longo de alguns dias, sempre mantendo a direção horária e a intenção de purificação completa. Ele também sugeriu que, em casas muito grandes, pode-se concentrar primeiro nos cômodos mais utilizados e naqueles onde se percebe maior necessidade de purificação. O importante é realizar o ritual com calma e atenção, sem pressa ou ansiedade, pois a paz interior de quem realiza o ritual influencia diretamente sua eficácia. Que assim seja. Muitas pessoas perguntaram ao Papa Francisco se o ritual do sal abençoado interfere de alguma forma com os aparelhos eletrônicos modernos. Esta é uma preocupação compreensível em nossa era tecnológica. O Santo Padre esclareceu que, sendo um ritual puramente espiritual, o sal abençoado não interfere de maneira alguma no funcionamento normal de equipamentos eletrônicos. Na verdade, muitos profissionais de tecnologia testemunharam ao Santo Padre que, após purificarem seus ambientes de trabalho com sal abençoado, perceberam menos falhas inexplicáveis em seus equipamentos. Isto porque, segundo o Papa Francisco, certos tipos de interferências energéticas negativas podem, de formas ainda não completamente compreendidas pela ciência moderna, afetar o funcionamento de aparelhos eletrônicos sensíveis. Em nome de Jesus. Um aspecto particularmente tocante das revelações do Papa Francisco foi sobre o uso do sal abençoado em hospitais e casas de repouso. O Santo Padre mencionou vários casos de famílias que discretamente colocaram pequenas quantidades de sal abençoado próximo ao leito de parentes hospitalizados ou em casas de repouso, e perceberam uma melhora significativa no bem-estar geral e na recuperação dos pacientes. Claro que isto sempre foi feito como complemento aos tratamentos médicos convencionais, nunca como substituto. Alguns profissionais de saúde, inclusive, confidenciaram ao Santo Padre que percebem uma diferença tangível na atmosfera dos quartos onde esta prática é realizada, com pacientes mais tranquilos e responsivos aos tratamentos. Amém.
O Papa Francisco também compartilhou um conselho importante para aqueles que vivem em regiões propensas a desastres naturais, como terremotos, furacões ou inundações. Segundo o Santo Padre, realizar o ritual do sal abençoado regularmente nestes locais cria uma forma de âncora espiritual que, embora não possa impedir os eventos naturais, oferece uma proteção especial para os moradores. Muitas famílias de regiões afetadas por desastres testemunharam situações de proteção inexplicável durante eventos catastróficos após terem realizado o ritual do sal abençoado em suas casas. O Santo Padre enfatizou que isto não elimina a necessidade de seguir todas as orientações de segurança e evacuação, mas representa uma camada adicional de proteção espiritual em momentos de perigo. Que assim seja. Uma revelação surpreendente feita pelo Papa Francisco foi sobre o efeito do sal abençoado em pessoas que sofrem de sensibilidades espirituais intensas, como aquelas que percebem presenças ou energias que outras pessoas não notam. Segundo relatos compartilhados com o Santo Padre, muitas destas pessoas extremamente sensíveis encontraram alívio significativo após seus lares serem purificados com sal abençoado. Algumas relataram que pela primeira vez em anos puderam dormir tranquilamente sem serem perturbadas por percepções espirituais incômodas. O Papa Francisco observou que esta sensibilidade espiritual aumentada pode ser tanto um dom quanto um fardo, e o sal abençoado ajuda a filtrar as influências negativas sem bloquear as positivas. Em nome de Jesus. O Papa Francisco também abordou uma pergunta delicada. O ritual do sal abençoado pode ajudar em casos de manifestações espirituais intensas, como ruídos inexplicáveis, objetos que se movem sozinhos ou outras ocorrências, que algumas pessoas classificariam como atividade paranormal. Com cautela pastoral, o Santo Padre afirmou que, em sua experiência, muitos casos relatados como paranormais têm explicações naturais. No entanto, ele reconheceu que existem situações genuínas de interferências espirituais negativas, e nestes casos, o ritual do sal abençoado, combinado com orações específicas de libertação e, quando necessário, a intervenção de um sacerdote para uma bênção mais formal da casa, tem mostrado resultados significativos. Muitas famílias que enfrentavam situações extremas testemunharam ao Santo Padre o cessar completo das manifestações após seguirem estas orientações. Amém. Um detalhe fascinante que o Papa Francisco revelou foi sobre a tradição antiga de colocar sal abençoado nas fundações de novas construções. Esta prática, que remonta aos primeiros séculos do cristianismo, consiste em colocar sal abençoado nos 4 cantos do terreno antes do início da construção e também nas fundações da casa quando estas começam a ser erguidas. Segundo o Santo Padre, isto estabelece uma proteção espiritual desde o início, criando literalmente uma casa construída sobre fundamentos abençoados. Muitos construtores cristãos ao redor do mundo ainda mantêm esta tradição e relatam que as casas assim construídas parecem ter uma energia especialmente harmoniosa desde o primeiro dia de ocupação. Que assim seja. O Papa Francisco também compartilhou uma orientação importante sobre o que fazer quando se muda para uma casa previamente habitada por outras pessoas. Segundo o Santo Padre, mesmo que os antigos moradores tenham sido pessoas de bem, é sempre recomendável realizar uma purificação completa com sal abençoado antes de se estabelecer definitivamente. Isto porque os espaços físicos absorvem as energias emocionais e espirituais de seus habitantes, e iniciar a nova fase em um ambiente completamente purificado permite que a família imprima sua própria assinatura energética no espaço sem interferências do passado.
Muitas famílias relataram ao Santo Padre que, após seguirem esta orientação, sentiram-se verdadeiramente em casa, muito mais rapidamente do que em mudanças anteriores. Em nome de Jesus. Uma pergunta interessante que foi apresentada ao Papa Francisco foi se o ritual do sal abençoado funcionaria mesmo para quem vive sozinho. O Santo Padre respondeu com um sorriso compassivo que, na verdade, para quem vive sozinho, este ritual pode ser ainda mais importante. Isto porque, sem a presença constante de outras pessoas, a energia do ambiente tende a ficar mais estagnada e influências negativas podem se estabelecer com mais facilidade. Além disso, o ato de purificar conscientemente seu espaço cria uma conexão espiritual mais profunda com o lar, combatendo sentimentos de solidão ou isolamento. Muitas pessoas que vivem sozinhas testemunharam ao Santo Padre que, após incorporarem o ritual do sal abençoado à sua rotina, seus lares se tornaram verdadeiros santuários de paz e renovação espiritual. Amém. O Papa Francisco também revelou um aspecto pouco conhecido sobre o poder do sal abençoado em relação às pessoas que já faleceram. Segundo o Santo Padre, quando uma pessoa querida parte deste mundo, sua energia pode permanecer por algum tempo nos espaços que frequentava, especialmente se o falecimento foi repentino ou traumático. O ritual do sal abençoado, realizado com uma intenção específica de paz para esta alma, ajuda a libertar tanto o espaço quanto o espírito da pessoa, facilitando sua jornada espiritual. Muitas famílias, enlutadas, relataram ao Santo Padre que, após realizarem este ritual com a intenção específica de paz para seu ente querido falecido, sentiram uma mudança tangível no ambiente e, mais importante, um sentimento profundo de paz e conclusão em relação à perda. Que assim seja. Um conselho prático que o Papa Francisco ofereceu foi sobre como manter o sal abençoado sempre à mão para emergências espirituais. Segundo o Santo Padre, é recomendável preparar uma quantidade maior de sal abençoado e mantê-lo em um recipiente de vidro hermeticamente fechado, armazenado em um local respeitoso da casa, como próximo a imagens sagradas ou livros espirituais. Este sal abençoado de reserva pode ser utilizado rapidamente em situações de necessidade, como após uma discussão intensa na família, a visita de alguém que deixou o ambiente energeticamente pesado ou momentos de grande estresse emocional. Muitas famílias relataram ao Santo Padre que esta simples prática de ter o sal abençoado sempre preparado criou um sentimento de segurança espiritual em seus lares. Em nome de Jesus, uma revelação particularmente profunda que o Papa Francisco compartilhou foi sobre a conexão entre o ritual do sal abençoado e a comunhão dos santos. Segundo o Santo Padre, quando realizamos este ritual com fé sincera, não estamos agindo sozinhos, mas em união espiritual com todos os fiéis que realizaram práticas semelhantes ao longo dos séculos, e também com os santos no céu que intercedem por nós. Esta compreensão da comunhão espiritual amplia enormemente o poder do ritual, pois o insere na grande corrente da tradição viva da fé. Muitas pessoas relataram ao Santo Padre que durante o ritual sentiram uma presença reconfortante, como se estivessem sendo assistidas por presenças amorosas invisíveis, o que, na visão do Santo Padre, é uma percepção autêntica da comunhão dos santos em ação. Amém. O Papa Francisco também abordou uma questão prática que preocupa muitas famílias com crianças pequenas ou animais de estimação. O sal abençoado é seguro se for acidentalmente ingerido? Com sua característica prudência, o Santo Padre esclareceu que, embora o sal abençoado seja espiritualmente poderoso, fisicamente ele é apenas sal comum.
e as mesmas precauções normais relativas ao sal devem ser tomadas. Por isso, ele recomendou colocá-lo em locais altos ou inacessíveis a crianças pequenas e animais, ou usar recipientes fechados em vez de deixar o sal exposto. O importante é a presença do sal no ambiente, não necessariamente sua visibilidade ou acessibilidade. Muitas famílias com crianças pequenas adotaram a prática de colocar pequenos saquinhos de tecido contendo sal abençoado em locais seguros dos quartos infantis, obtendo os benefícios espirituais sem riscos físicos. Que assim seja. Um aspecto fascinante que o Papa Francisco revelou foi sobre a sincronia entre o ritual do sal abençoado e os ciclos lunares. Segundo tradições antigas mencionadas pelo Santo Padre, realizar o ritual durante a lua crescente potencializa seus efeitos de atração de bênçãos e prosperidade, enquanto realizá-lo durante a lua minguante fortalece seus aspectos de eliminação de energias negativas e proteção. Esta observação dos ciclos naturais não tem nada de supersticioso, mas reconhece a sabedoria ancestral sobre os ritmos da natureza criada por Deus. Muitas famílias que seguiram esta orientação, sincronizando o ritual com as fases lunares, relataram ao Santo Padre resultados ainda mais pronunciados em suas casas. Em nome de Jesus, o Papa Francisco também compartilhou uma orientação importante para famílias que enfrentam conflitos constantes. Além do ritual do sal abençoado nos cantos dos cômodos, é particularmente eficaz colocar uma pequena quantidade de sal abençoado sob a mesa onde a família se reúne para as refeições. Segundo o Santo Padre, a mesa de refeições é um símbolo poderoso de comunhão familiar, e purificá-la especialmente cria um campo de paz durante os momentos compartilhados. Muitas famílias que estavam passando por fases de discussões constantes durante as refeições testemunharam ao Santo Padre uma transformação notável na qualidade de suas interações após incorporarem esta prática específica. Amém. 1. Conselho especial que o Papa Francisco ofereceu foi sobre a importância de manter pensamentos e palavras positivas durante os dias seguintes ao ritual do sal abençoado. Segundo o Santo Padre, os primeiros 7 dias após a purificação são particularmente importantes, pois é quando o ambiente está se recalibrando espiritualmente. Durante este período, fazer um esforço consciente para evitar discussões, reclamações e pensamentos negativos potencializa enormemente a eficácia do ritual. Muitas famílias relataram ao Santo Padre que, quando seguiram esta orientação de manterem-se vigilantes quanto às suas palavras e pensamentos nos dias seguintes ao ritual, perceberam mudanças muito mais profundas e duradouras em seus lares. Que assim seja, o Papa Francisco também revelou um aspecto surpreendente sobre o efeito do sal abençoado em pessoas que sofrem de insônia crônica ou pesadelos recorrentes. Segundo relatos compartilhados com o Santo Padre, muitas destas pessoas experimentaram uma melhora significativa na qualidade do sono após seus quartos serem purificados com sal abençoado. Uma prática particularmente eficaz, mencionada pelo Papa Francisco, é colocar uma pequena quantidade de sal abençoado dentro de um saquinho de tecido natural e posicioná-lo sob o travesseiro ou próximo à cabeceira da cama. Vários fiéis testemunharam que esta simples prática transformou completamente suas noites, permitindo-lhes experimentar um sono reparador pela primeira vez após anos de dificuldades. Em nome de Jesus, uma pergunta interessante que foi apresentada ao Papa Francisco foi se o ritual do sal abençoado poderia ser realizado em espaços não residenciais, como escritórios, consultórios ou salas de aula. O Santo Padre respondeu:
afirmativamente, explicando que qualquer espaço onde passamos tempo significativo pode se beneficiar desta purificação espiritual. Na verdade, segundo o Papa Francisco, espaços públicos ou de trabalho frequentemente acumulam mais energias conflitantes devido ao grande número de pessoas que os utilizam, cada uma trazendo sua própria bagagem energética. Vários profissionais, especialmente aqueles que trabalham em áreas de ajuda e cuidado com outras pessoas, relataram ao Santo Padre uma melhora notável na atmosfera de seus ambientes de trabalho após realizarem discretamente o ritual do sal abençoado. Amém. O Papa Francisco também abordou uma questão delicada: o que fazer quando se percebe que o próprio cônjuge ou outro membro da família está sendo um canal de energias negativas no lar, seja por estar passando por um momento difícil, pessoal, problemas no trabalho ou outros desafios. Com sua característica compaixão, o Santo Padre aconselhou que, nestes casos, além do ritual regular do sal abençoado na casa, deve-se intensificar as orações pela pessoa em questão e também realizar uma purificação específica no local onde esta pessoa passa mais tempo, como seu escritório doméstico ou área de descanso favorita. Isto não para afastar a energia da pessoa, mas para ajudá-la a se libertar das influências negativas que está carregando inconscientemente. Muitas famílias testemunharam ao Santo Padre que, quando fizeram isto com amor e sem julgamento, perceberam mudanças graduais, mas significativas, no comportamento e bem-estar do familiar que estava passando por dificuldades. Que assim seja. Um detalhe fascinante que o Papa Francisco revelou foi sobre a tradição antiga de utilizar o sal abençoado durante a construção de igrejas. Desde os primórdios do cristianismo, quando uma nova igreja estava sendo construída, sal abençoado era misturado ao material das fundações e também colocado nos 4 cantos do terreno. Segundo o Santo Padre, esta prática criava literalmente um solo santificado, sobre o qual a comunidade de fé se reuniria. Esta tradição lembra a todos nós que nossas casas também são, de certa forma, pequenas igrejas domésticas, onde Deus está presente na vida familiar, e por isso merecem a mesma atenção espiritual que dedicamos aos templos formais. Muitas famílias, inspiradas por esta revelação, passaram a ver o ritual do sal abençoado não apenas como uma proteção, mas como uma verdadeira consagração de seus lares como espaços sagrados. Em nome de Jesus, o Papa Francisco também compartilhou uma observação profunda sobre como o ritual do sal abençoado pode ser especialmente poderoso em momentos de transição na vida familiar. Segundo o Santo Padre, quando a família passa por mudanças significativas, como o nascimento de um filho, um casamento, o início da aposentadoria ou a partida dos filhos adultos da casa, realizar o ritual cria uma nova fundação espiritual para esta nova fase da vida. Muitas famílias testemunharam que, quando marcaram estas transições importantes com a purificação completa da casa com sal abençoado, sentiram-se muito mais preparadas espiritualmente para abraçar as mudanças e desafios da nova etapa. Amém. Uma revelação particularmente tocante que o Papa Francisco fez foi sobre o poder do sal abençoado em casas onde ocorreram perdas significativas ou traumas. Segundo o Santo Padre, os espaços físicos podem memorizar eventos traumáticos e pessoas sensíveis frequentemente sentem estas memórias energéticas mesmo sem conhecer a história do local. O ritual do sal abençoado, realizado com uma intenção específica de cura e libertação, ajuda a resetar energeticamente o ambiente, permitindo que novas memórias positivas sejam criadas sem a interferência das antigas. Muitas famílias
que se mudaram para casas onde sabiam ter ocorrido eventos traumáticos, como mortes dolorosas ou conflitos intensos, relataram ao Santo Padre que, após realizarem o ritual conscientemente direcionado à cura destas memórias, o ambiente se transformou completamente, permitindo-lhes viver em paz, sem serem afetados pelo passado do local. Que assim seja. Um conselho prático que o Papa Francisco ofereceu foi sobre a importância de manter uma rotina de purificação espiritual da casa. Segundo o Santo Padre, mesmo após o ritual inicial do sal abençoado, é recomendável estabelecer pequenas práticas regulares de manutenção espiritual do lar. Uma sugestão simples é, a cada domingo, acender uma vela abençoada e fazer uma breve oração de proteção, caminhando pelos cômodos principais da casa. Esta prática dominical, combinada com a renovação completa do ritual do sal abençoado, a cada mudança de estação, cria um ciclo contínuo de proteção espiritual. Muitas famílias relataram ao Santo Padre que, quando estabeleceram esta rotina regular, perceberam uma melhoria constante e progressiva na atmosfera de seus lares. Em nome de Jesus, o Papa Francisco também revelou um aspecto pouco conhecido sobre o efeito do sal abençoado nas plantas da casa. Segundo relatos compartilhados com o Santo Padre, muitas pessoas notaram que suas plantas domésticas pareciam mais vibrantes e saudáveis após o ritual de purificação com sal abençoado. Isto não é surpreendente, explicou o Papa Francisco, pois os seres vivos, incluindo as plantas, respondem à qualidade energética do ambiente. Quando o ambiente está espiritualmente limpo e harmonioso, todos os seres vivos nele presentes tendem a florescer. Alguns jardineiros devotos chegaram a desenvolver a prática de adicionar uma pitada de sal abençoado à água de rega de suas plantas, relatando resultados impressionantes. O Santo Padre sorriu ao compartilhar estes relatos, lembrando que Francisco de Assis já ensinava sobre a interconexão espiritual de toda a criação. Amém. Uma pergunta interessante que foi apresentada ao Papa Francisco foi se o ritual do sal abençoado poderia ajudar pessoas que trabalham em ambientes muito estressantes ou negativos e trazem inconscientemente esta energia para casa. O Santo Padre respondeu que, nestes casos, além da purificação regular da casa, é particularmente útil estabelecer um pequeno ritual pessoal de limpeza energética ao retornar do trabalho. Uma prática simples sugerida pelo Papa Francisco é manter um pequeno recipiente com sal abençoado próximo à entrada da casa e, ao chegar, tocar levemente o sal enquanto faz uma breve oração de purificação, simbolicamente deixando para trás as energias negativas do dia antes de entrar no santuário do lar. Muitos profissionais que trabalham em ambientes particularmente estressantes, como hospitais, tribunais ou corporações altamente competitivas, testemunharam ao Santo Padre que esta simples prática transformou completamente a maneira como se sentem ao chegar em casa, permitindo-lhes estar verdadeiramente presentes para suas famílias. Que assim seja. O Papa Francisco também compartilhou uma orientação importante sobre o que fazer quando se percebe que a atmosfera espiritual da casa mudou subitamente para pior, sem motivo aparente. Segundo o Santo Padre, nestes casos, além de renovar imediatamente o ritual do sal abençoado, é recomendável fazer uma inspeção espiritual da casa, buscando identificar se algum objeto novo ou alteração recente pode estar relacionado à mudança. Muitas vezes, explicou o Papa Francisco, objetos adquiridos em viagens, presentes recebidos de pessoas com energias pesadas ou mesmo certas obras de arte com temas negativos podem funcionar como âncoras para energias disruptivas. Várias famílias,
testemunharam ao Santo Padre que, após identificarem e removerem ou purificarem especificamente tais objetos, a harmonia espiritual de seus lares foi rapidamente restaurada. Em nome de Jesus. Uma revelação surpreendente que o Papa Francisco fez foi sobre como o ritual do sal abençoado pode ajudar pessoas que trabalham com criatividade e artes. Segundo relatos compartilhados com o Santo Padre, muitos artistas, escritores, músicos e outros criativos perceberam uma notável melhora em sua inspiração e fluidez criativa após purificarem seus espaços de trabalho com sal abençoado. Isto porque, explicou o Papa Francisco, a criatividade autêntica está profundamente conectada com dimensões espirituais da existência. E um ambiente energeticamente limpo e harmonioso facilita esta conexão. Vários artistas testemunharam ao Santo Padre que superaram bloqueios criativos de longa data após incorporarem o ritual do sal abençoado em seus estúdios ou espaços de criação. Amém! O Papa Francisco também abordou uma questão moderna: o que fazer com relação aos aparelhos eletrônicos que hoje ocupam lugar central em nossas casas e frequentemente são fontes de conteúdos mistos, alguns edificantes e outros prejudiciais. A paz familiar, segundo o Santo Padre, além de colocar sal abençoado próximo aos principais aparelhos eletrônicos da casa, como televisores e computadores, é recomendável fazer uma breve oração de proteção antes de utilizá-los, pedindo discernimento e proteção contra conteúdos que possam perturbar a paz espiritual. Muitas famílias relataram ao Santo Padre que, após adotarem esta prática simples, notaram naturalmente uma mudança em seus hábitos de consumo de mídia, sentindo-se menos atraídas por conteúdos negativos ou perturbadores. Que assim seja. Aspecto particularmente comovente das revelações do Papa Francisco foi sobre o poder do sal abençoado em lares onde vivem pessoas com condições especiais, como autismo, hiperatividade ou alta sensibilidade. Segundo relatos compartilhados com o Santo Padre, muitas famílias com crianças ou adultos nestas condições perceberam uma melhora significativa no bem-estar e comportamento destas pessoas após a purificação da casa com sal abençoado. Isto porque, explicou o Papa Francisco, indivíduos com estas condições frequentemente são mais sensíveis às energias sutis do ambiente, sendo mais afetados tanto pelas negativas quanto pelas positivas. Várias famílias testemunharam mudanças notáveis no sono, na capacidade de concentração e no nível geral de agitação de seus entes queridos com necessidades especiais após implementarem regularmente o ritual em seus lares. Em nome de Jesus, o Papa Francisco também compartilhou um conselho específico para pessoas que trabalham em casa ou estudam remotamente. Segundo o Santo Padre, quando o lar também é espaço de trabalho ou estudo, é particularmente importante purificar regularmente os ambientes destinados a estas atividades com sal abençoado. Isto ajuda a manter uma separação energética saudável entre os espaços de trabalho, estudo e os espaços de descanso e convivência familiar. Muitos profissionais e estudantes que trabalham em casa relataram ao Santo Padre uma melhora significativa em sua concentração, produtividade e capacidade de desligar do trabalho após o expediente, quando seus espaços de trabalho domésticos foram regularmente purificados. Amém. Uma revelação fascinante que o Papa Francisco fez foi sobre o significado mais profundo do uso do sal como elemento purificador. Segundo o Santo Padre, o sal, além de seu poder natural de conservação e purificação, representa simbolicamente a sabedoria e o discernimento espiritual. Jesus mesmo disse a seus discípulos: "Vós sois o sal da terra."
Quando purificamos nossa casa com sal abençoado, estamos simbolicamente pedindo não apenas proteção, mas também sabedoria para tomar decisões corretas e discernimento para reconhecer o que é verdadeiramente importante na vida. Muitas famílias testemunharam ao Santo Padre que, após incorporarem o ritual do sal abençoado em suas práticas espirituais regulares, perceberam uma melhora notável em sua capacidade de tomar decisões sábias e harmoniosas para o bem de todos os membros da família. Que assim seja. O Papa Francisco também abordou uma pergunta importante: como o ritual do sal abençoado se relaciona com outras tradições espirituais familiares, como a oração do terço, a leitura da Bíblia ou outras devoções? O Santo Padre explicou que o ritual do sal abençoado não compete com estas práticas, mas as complementa e potencializa. É como preparar o terreno antes de plantar sementes. A purificação do ambiente cria condições mais favoráveis para que todas as outras práticas espirituais floresçam. Muitas famílias relataram ao Santo Padre que, após começarem a purificar regularmente suas casas com sal abençoado, sentiram que seus momentos de oração familiar se tornaram mais profundos e significativos, como se houvesse menos interferência estática espiritual. Em nome de Jesus, um conselho especial que o Papa Francisco ofereceu foi sobre a importância do perdão em conjunto com o ritual do sal abençoado. Segundo o Santo Padre, para a máxima eficácia da purificação espiritual do lar, é essencial que os membros da família façam um esforço consciente para perdoar mágoas passadas, tanto entre si quanto em relação a pessoas externas à família. As energias de ressentimento e mágoa, não resolvidos, podem permanecer na casa, mesmo após o ritual do sal abençoado, como âncoras para novas energias negativas. Muitas famílias testemunharam ao Santo Padre transformações profundas quando combinaram o ritual de purificação com um processo sincero de perdão e reconciliação. Amém. Uma revelação particularmente tocante que o Papa Francisco fez foi sobre como o ritual do sal abençoado pode ajudar casais que estão tentando conceber um filho. Segundo relatos compartilhados com o Santo Padre, várias famílias experimentaram a bênção da gravidez após purificarem seu lar com sal abençoado e dedicarem atenção especial ao quarto do casal durante o ritual. O Papa Francisco explicou que, embora isto não deva ser visto como uma fórmula mágica para a concepção, um ambiente espiritualmente harmonioso pode ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade que frequentemente dificultam a concepção natural. Além disso, criar conscientemente um espaço espiritualmente preparado para receber uma nova vida convida às bênçãos divinas de maneira especial. Vários casais que haviam tentado conceber por muito tempo sem sucesso testemunharam ao Santo Padre a chegada de seus filhos tão esperados após incorporarem esta prática espiritual em suas vidas. Que assim seja. O Papa Francisco também compartilhou uma orientação importante sobre como explicar o ritual do sal abençoado para pessoas céticas ou não religiosas que possam questionar esta prática. Segundo o Santo Padre, não é necessário entrar em debates teológicos ou tentar provar a eficácia espiritual do ritual. Em vez disso, pode-se simplesmente explicar que esta é uma tradição antiga que traz paz e bem-estar para o lar, e convidar a pessoa a observar os resultados por si mesma. Muitas famílias relataram ao Santo Padre que membros inicialmente céticos acabaram se tornando os mais entusiasmados defensores do ritual após presenciarem as mudanças positivas no ambiente familiar, mesmo sem compreenderem completamente os mecanismos espirituais envolvidos. Em nome de Jesus. Uma pergunta que foi apresentada ao Papa Francisco foi se o ritual do sal abençoado poderia ajudar pessoas que sofrem de vícios ou compulsões. Com sua característica compaixão e equilíbrio,
O Santo Padre respondeu que, embora o ritual não substitua o tratamento adequado e o apoio profissional para estas condições, criar um ambiente espiritualmente limpo e protegido pode ser um suporte importante no processo de recuperação. Muitas pessoas em jornadas de recuperação testemunharam ao Santo Padre que, após purificarem seus espaços de vida com sal abençoado, sentiram-se mais fortalecidas em sua determinação e menos suscetíveis aos gatilhos que normalmente desencadeavam comportamentos compulsivos. O ambiente purificado parece criar um espaço de graça onde é mais fácil fazer escolhas saudáveis. Amém.